Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, verso 7. Deuteronômio, capítulo 6, verso 7. E não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai santo, Deus de Israel, Deus de Isaac, de Jacó. Santo é o teu nome, meu Deus. Adorado é o teu nome. Estamos aqui, Pai amado, nesta noite. Meu Pai, com a importante missão, ó Pai, de transmitir a Tua palavra. Eu peço neste momento, Senhor, auxílio do Teu Espírito Santo. Fale ao coração dos Teus filhos, ó Pai, pela Tua misericórdia e graça. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Glória a Deus. Meus irmãos, estamos aí em um mês intitulado Agosto Teológico, né? Aqui nesse mês, aqui na Seadema, durante os cultos na semana, tivemos aí pregações falando sobre escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, a martiologia, que é a doutrina do pecado. Qual é a doutrina da salvação, irmão Marcos? Soteriologia, doutrina da salvação, angelologia, que é a doutrina dos anjos, né? E entre outras. E isso é muito importante. E eclesiologia, que até foi eu que preguei, olha. Eu que tinha pregado eu ia esquecer. Glória a Deus. Isso é muito importante, meus irmãos, porque o conhecimento é o que nos leva adiante, né? E, pegando esse gancho de conhecimento, também temos a nossa escola bíblica dominical, né? Que acontece todo domingo, às 8h30 da manhã. Irmão, tá uma bênção. Você que quer edificar a sua casa, né, sobre a rocha verdadeira que é Cristo Jesus, você tem que aprender a palavra de Deus, sabe? Você tem que aprender a palavra de Deus, porque se não aprender a palavra de Deus, vira um crente fraco. Irmão, como é que eu vou aprender a palavra de Deus se quando eu leio a Bíblia eu não entendo? Vem para a escola bíblica dominical. Aqui tu pode levantar a mão quando o professor estiver ensinando, tu pode perguntar qualquer coisa, que ele vai ter que se virar para te dar a explicação. É assim, não é, irmão Marcos? Venha para a escola bíblica. A lição desse trimestre está sendo muito boa. Muito boa para quem é pai, para quem é mãe, porque ela está tratando de temas muito atuais, né? Ela está falando ali sobre a feminilidade bíblica, né? Quais as características que a mulher de Deus tem que ter. A masculinidade bíblica, quais as características que o homem de Deus tem que ter. Lembrando que a gente aprendeu na escola bíblica dominical que masculinidade não é machismo, e sim o oposto, né? Que nem feminilidade não é feminismo, né? É o oposto disso. Também aprendemos a nos portar e a defender nossa fé diante de assuntos que estão tão recorrentes aí na mídia, né? Como a linguagem neutra, os transgêneros, né? Os transexuais, essas coisas, né? Para nos portar e saber ensinar, né? Saber ensinar e saber o que a Bíblia fala sobre esse tipo de comportamento, sobre esse tipo de pessoa e como nós devemos nos posicionar como cristãos. Hoje tivemos uma aula muito boa, né? Que foi uma perspectiva do corpo, né? Que o corpo é a habitação do Espírito Santo. Então você está convidado. Aqui a gente tem classe de adultos, classe de jovens, de crianças, adolescentes e, né, tem até um maternal. Então, tem aqui para toda a família, é só chegar junto. Glória a Deus. E o assunto de hoje, dessa noite, é o ensino. Né, pegando um gancho aqui, que esse é o último domingo do Agosto Teológico, é sobre o ensino. Irmãos, o ensino, a palavra de Deus, é a única forma que temos de conhecer a Deus. A gente não vai conhecer a Deus pelos escritos de Marcos Lucado,
A gente não vai conhecer a Deus pelos escritos, né, de Mao Tse Tung. A gente não vai conhecer a Deus pelos outros escritos dos filósofos gregos. Não. O único escrito que nos ajuda a entender e a conhecer a Deus é a Bíblia Sagrada. Essa daqui é a nossa regra de fé. E nós devemos conhecer. Devemos conhecer. Por que, Gustavo, devemos conhecer a Bíblia? Porque Deus tem interesse de te abençoar. Deus tem interesse que você viva uma vida plena, uma vida abençoada. Deus quer que sua família seja uma família próspera. Mas como é que tu quer ter uma família próspera, uma família abençoada, se tu não segue os princípios da palavra de Deus? Não segue os princípios da palavra de Deus. Ora, Gustavo, que princípios são esses? Eu já citei uns aqui, né? O homem, dentro de um matrimônio, dentro de um casamento, ele deve se portar como homem. O que é se portar como homem? É ser o defensor da família, é ser o provedor da família, é ser o sacerdote do lar. A mulher, da mesma forma, dentro de um casamento, dentro da sua casa, ela tem o seu papel específico, né? Ela é a pessoa que está ali diretamente ligada ao cuidado dos filhos, ao cuidado do lar. Até mesmo a gente vive numa época que muitas mulheres trabalham fora, mas essa responsabilidade, muitas vezes, de transmitir educação para os filhos ainda continua sendo dela. E isso é muito importante. No texto que acabamos de ler, aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, Deus fala através de Moisés, falando: persistam em ensinar essas coisas às crianças, né? O escritor fala, Moisés ali sendo usado por Deus, fala: olha, ensine no deitar, ensine no levantar, ensine no caminho e ensine sentado à mesa. O que ele está dizendo com isso, Gustavo? Ensine a todo momento. A responsabilidade de ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos é minha, que sou pai, é sua, que é mãe. Nós não podemos e não devemos terceirizar essa responsabilidade, porque Deus confiou ela a você. Deus tem interesse que seu filho seja uma bênção nessa terra. Deus tem interesse que seu filho seja próspero nessa terra. E só vai depender de você. Eu observo que antigamente, na época dos nossos avós, né, havia-se uma preocupação maior, irmão Marcos, da parte dos homens, em construir um legado de família. O que é um legado de família, Gustavo? O legado de família é um conjunto de valores e de crenças que são passados geração por geração. Eu acredito aqui que os mais antigos que estão aqui nos escutando nessa noite, com certeza tem um ensinamento que o seu avô passou. Falou: meu avô falou que a gente não pode fazer negócio desse jeito. Meu avô falou que a palavra do homem, né, é o que basta. Sim, sim, não, não. Isso é um legado de família, isso é um exemplo de um legado de família. Só que estamos vivendo numa geração que não há mais essa preocupação. Não há uma preocupação em estabelecer um legado de família que se passe de pai para filho. Por que, irmão, não está tendo essa preocupação? Porque vivemos numa geração de homens preguiçosos, de mulheres preguiçosas. Eu não estou falando em relação a trabalhar no trabalho secular, mas em relação ao ensinar as coisas de Deus para os filhos. Irmão, porque quando a Bíblia diz persista, ali em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, fala: persista em ensinar. Sabe por que fala persista? É porque dá trabalho ensinar essas coisas para a criança. Dá trabalho. E muitas vezes a gente não quer ter esse trabalho. A gente quer terceirizar esse trabalho, muitas das vezes, para a igreja. A gente quer terceirizar esse trabalho para a escola, para os avós. Mas a gente mesmo não quer ter esse trabalho de falar: senta aqui, meu filho, que hoje eu vou te contar uma historinha aqui da Bíblia. Senta aqui, meu filho, eu vou te explicar como é que funciona isso daqui. Ei, estabeleça um legado. Não adianta
Não adianta tu ser um empresário mega bem-sucedido se teus filhos se perderem no mundo das drogas. Tenho certeza que você daria toda a fortuna que você tem pelo resgate dos seus filhos. Não adianta você ser um empresário mega bem-sucedido e seus filhos se perderem no caminho da prostituição. Não adianta. Então vamos valorizar e vamos assumir o papel que Deus concedeu a nós mesmos, né? Nós que somos pais, que é ensinar, inculcar na cabeça da criança os valores do Evangelho de Cristo. Porque isso, meus irmãos, o melhor presente. O melhor presente que você pode dar para o seu filho não é um carrinho da Hot Wheels com aquela pista bonita que o carrinho vai dar uma pirueta assim por cima. O melhor presente que você pode dar para sua filha não é aquela bebê reborn, aquela boneca que custa R$600, R$1.000. Não. O melhor presente que você pode dar para o seu filho é o ensino das Sagradas Escrituras. É os princípios do Evangelho de Cristo. Porque você fazendo isso, meu irmão, você está preparando o seu filho para ser um vencedor. Você está preparando o seu filho para ser um vencedor. Porque dentro da Bíblia Sagrada, eu encontro aqui nas santas páginas da Bíblia, eu encontro conteúdo que versa sobre a economia, que nos ensina sobre a economia, que nos ensina valores sobre o trabalho. Provérbios fala sobre o trabalho, né? Sobre a economia, que fala como a pessoa deve ter, como a pessoa deve respeitar os pais, como a pessoa deve proceder na sociedade, como o homem deve fugir da face da mulher adúltera. Tudo isso a gente encontra dentro da palavra de Deus. Agora imagina, tu conseguir compilar isso e passar isso tudo para teu filho, e teu filho crescer com isso. Irmão, não tem como teu filho dar errado. Simplesmente não tem como. Fala, olha, Gustavo está cheio de presunção, falando que não tem como dar errado. Irmão, não tem como, porque não sou eu que falo, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada fala lá em Provérbios, cria teu filho ali, ensina teu filho no caminho em que deve andar. E quando ele crescer, mesmo quando ele ficar velho, não se desviará dele. Glória a Deus. Irmão, então aquela conversa, criei meu filho na igreja, e meu filho hoje não quer nem saber de crente, não quer nem saber de igreja, não quer nem saber de evangelho. Irmão, eu sempre olhei isso e fiquei imaginando, rapaz, mas está errado. Como assim? E isso sempre me causou um grande conflito, sabia? Por quê? Porque quando eu olho para esse texto bíblico, esse texto fala, rapaz, ensina o filho no caminho que deve andar, e quando ele crescer não se desviará dele. Fala, mas como assim? A Bíblia diz que, né? E aí depois eu fui entender, né? Depois dos anos de crente eu fui entender. É porque tem gente que traz o filho para a igreja, mas não preparou o filho para ser igreja. Não preparou o filho para ser igreja. Não ensinou o filho a amar a Cristo Jesus. Não ensinou o Cristo os rudimentos da fé cristã. Irmão, só trazer para o culto e soltar no meio do mundo aí não vai adiantar nada não, irmão. O trabalho começa dentro de casa. O trabalho começa lá dentro de casa. E eu vou te falar mais. Se você não fizer esse trabalho, o mundo está aí. O mundo está aí para desconstruir tudo aquilo que tu fala para o teu filho dentro de casa. Ali tu está ensinando que o menino tem que ser honesto, que o menino tem que ser isso, que o menino tem que ser aquilo. Às vezes lá na escola o professor está ensinando uma coisa completamente contrária. E tu nem sabe. Por quê? Porque tu não conversa com a criança, tu não chama para conversar, tu não ensina. Então a criança acaba crescendo, né? Crescendo, e ali tu na ilusão, fala, não, estou levando meu filho para a igreja, então está tudo certo. Ei, não é isso não. Trazer para a igreja é muito importante. Mas o trabalho que fazemos dentro do nosso lar, esse daí é primordial. Esse aí é primordial. Devemos construir um legado. E como devemos construir esse legado, Gustavo? Quais são os passos para a construção de um legado? Primeira coisa, um legado deve ser construído em cima de uma base sólida, né? Eu te recomendo as Sagradas Escrituras, eu te recomendo a pedra que é Cristo Jesus. Construa o legado da sua vida sobre essa base sólida. Você, pai, você, mãe, você tem que causar admiração nos seus filhos.
Vocês sabiam disso? Vocês têm que causar admiração nos seus filhos. Mas por que, Gustavo? Eu tenho que causar admiração nos seus filhos. Porque se você não causar admiração nos seus filhos, se o seu filho não admirar o que você é, ele vai admirar as coisas que ele vê aí no mundo. Outras referências que às vezes podem não ser tão boas. Então você tem que ser referência. Você tem que ser referência dentro da sua casa. Você tem que ser referência dentro do seu relacionamento. Você tem que ser referência em tudo que você faz, nos seus negócios. Por quê? Porque a gente escuta muito aquela história, né? Como é que é? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso não existe, irmão. Isso não existe. Esse negócio de faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Não adianta. A criança, ela imita o comportamento. É o que eu estou fazendo. É o que eu estou fazendo. Então, a construção do legado exige isso. A construção do legado exige trabalho. É árduo, não é fácil não. Entendeu? É árduo. Mas vale a pena, meus irmãos. Vale a pena. O caminho da excelência não é um caminho fácil. Escute bem isso que eu vou falar aqui essa noite. O caminho da excelência não é um caminho fácil. Não é um caminho para os preguiçosos. Não é um caminho para as pessoas volúveis. Para quem não sabe, a pessoa volúvel é aquela pessoa que começa uma coisa e nunca termina. O caminho da excelência não é para essa pessoa. Eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó. Eu admiro muito quem toca qualquer instrumento, irmão. Qualquer instrumento é difícil de tocar, não é fácil não. E para você aprender a tocar qualquer instrumento, tá os músicos aqui. Tem que ter persistência. Porque tem dia que tu não tá com vontade de estar, né? Mas ali o músico ali, ele vence aquela preguiça, aquele desânimo e ele vai, porque ele quer aprender, porque ele olha lá na frente. Eu estou mentindo, eu não é assim. Irmão, uma vez eu tentei tocar violão, aprender a tocar violão, fui numas 3 aulas. Não dou para isso daqui não. Quando começou a doer a cabeça do dedo aqui, eu falei, pronto, tchau. Quero não. Aí o professor falou, não, moço, é assim mesmo. Quando parar de doer, é que vai ficar bom. E eu falo, parar de doer? Não vou mais não. E é para tudo na vida, irmão. A excelência, ela exige trabalho. Então, se você quer ter uma família abençoada, uma família próspera, uma família cheia da graça de Deus em todos os sentidos, comece a cultivar esse princípio, que é ensinar a palavra de Deus dentro do seu lar. No Salmo de número 1, diz algo muito interessante, eu quero deixar aqui para sua meditação. Diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem os exemplos dos que não querem saber de Deus e que não se ajuntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem, dá certo. Irmão, esse salmo aqui, ele mexe demais comigo. Porque isso daqui é uma certeza que Deus nos dá. Que se a gente andar do jeitinho que a palavra dele pede, do jeitinho que ele quer, tudo que a gente vai fazer vai dar certo. Por quê? Porque 100%, eu não vou falar nem 99%, porque 100% dos erros que cometemos na vida é por falta de sabedoria e por falta de conhecimento. Pode caçar na tua mente aí. Caça na tua mente o erro que tu cometeu, o deslize que tu cometeu na tua vida. Foi por falta de conhecimento, foi por falta de sabedoria. Porque sabedoria nada mais é do que pensar como Deus pensa. Entendeu? Às vezes ali no teu lar era para tu ficar calado ali na discussão ali com teu esposo, com a tua esposa. E às vezes por falta de sabedoria, tu abriu a boca e deixou a coisa ainda pior. Né? Às vezes ali com o teu filho, quando o teu filho chegou com algum questionamento, sei lá, pegou algum brinquedo na rua, chegou com um brinquedo ali, tu não teve sabedoria para tratar aquilo, e através daquilo causou uma coisa pior. Então assim, se você tem sabedoria, as coisas que você faz tendem a dar certo. Tende a dar certo.
A sua vida tem de dar certo. A prosperidade de Deus é atraída para dentro do seu lar. Eu acredito nessa palavra. Eu acredito nisso. Então nós, isso daqui vai para os homens, nós como sacerdotes do lar, devemos invocar o nome do Senhor dentro da nossa casa. Devemos ler as sagradas escrituras dentro da nossa casa. E devemos ali, glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque isso atrai a bênção do Senhor. E tudo que a gente faz, quando a gente está na direção de Deus, dá certo. Então, meus irmãos, não negligenciem esse importante ministério, esse ministério do ensino, Dou graças a Deus por estar numa igreja onde o nosso pastor e os obreiros aqui são dedicados a esse importante ministério, ao ministério do ensino. Porque é através do ministério do ensino é que conhecemos a Deus, é que nós melhoramos o nosso relacionamento uns com os outros. É através desse ministério do ensino que somos edificados, meus irmãos, na fé. Até um tempo atrás, nas igrejas evangélicas, nas assembleias, havia um preconceito contra a teologia, contra o estudo da palavra de Deus. É algo assim meio estranho, Tu ter preconceito de algo que te torna cristão. É meio assim, falar, rapaz, é uma relação meio complicada. Mas eu dou glória a Deus porque isso tem caído por terra. Porque é algo importante, meus irmãos. É algo importante você conhecer os rudimentos da sua fé, você conhecer, as bases do porquê você é salvo, de como foi que aconteceu a história do pecado, de como Cristo veio, como Cristo morreu, como Cristo ressuscitou, e o significado de tudo isso em sua vida. É importante. E você conhecendo isso, você vai conseguir transmitir isso para seu filho, para sua filha, para sua família, E você vai ter uma família abençoada, família próspera, uma família triunfante nessa terra. Porque Deus quer que você seja modelo de pessoa abençoada, modelo de família abençoada. Vocês acreditam nisso, meus irmãos? Deus nessa geração quer levantar referências. Deus quer fazer a sua família a referência. Deus tem interesse nisso. Deus quer que sua família seja referência. Deus quer que você seja referência, entendeu? Seja referência de homem de Deus. Seja referência de empresário. Seja referência ali de trabalhador. Seja referência de integridade. Deus quer que você seja referência. Deus quer que seus filhos sejam referências de obediência. Seus filhos sejam referências ali de inteligência na escola, de progresso em todos os sentidos. Esse é o interesse de Deus para a sua vida. Mas isso só vai acontecer se tomarmos posição. Se tomarmos posição frente à nossa obrigação, Como sacerdotes do lar, como pastores do nosso pequeno rebanho, que é a nossa família. Nessa noite eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Como é um culto intitulado aí Culto da Família, gostaria de dirigir uma oração. Estava ali meditando, Deus me levou a pensar nisso. Uma oração por você, não precisa vir aqui na frente não. Por você que às vezes está dentro do seu lar. Está dentro do seu lar e te dá uma agonia, vontade de ir para a rua. Às vezes chega a hora de ir para casa, 6 horas da tarde, 5:30 da tarde. E você, quando pensa em voltar para casa ali, já sente uma tristeza. Fala, rapaz, eu vou voltar para casa. E você não sabe explicar isso. Ei, o nosso lar, a nossa casa, tem que ser um dos melhores lugares dessa terra para a gente. É o lugar onde você está ali para recarregar as baterias. É o lugar onde você tem que se sentir bem, que você tem que se sentir confortável, que você tem que se sentir amado. E se isso não está acontecendo, em nome de Jesus, eu vou orar nessa noite e Deus vai entrar com providência. Para que você tenha paz dentro do seu lar, para que você tenha paz dentro da sua casa, para que você tenha paz no seu relacionamento, no seu casamento, para que a sua família possa usufruir da paz do Senhor.
Irmão, sabe por que a gente se cumprimenta com a paz do Senhor? Porque não tem coisa melhor do que estar em paz, não, irmão. Não tem coisa melhor, não. Conta bancária pode estar cheia, mas se o homem não estiver em paz, nada daquilo dali basta. O carro pode ser uma Hilux do ano, mas se o cara não estiver em paz, aquilo não basta. É por isso que esse cumprimento é sagrado, a paz do Senhor. Em nome de Jesus eu vou declarar essa paz sobre a sua casa, sobre sua família, sobre seus filhos. Que onde tiver agonia, onde tiver algo ali, toda perturbação vai cair por terra. Oremos em nome de Jesus. Pai amado, Pai santo, Deus, exaltado seja teu nome, Senhor. Bendito seja teu nome. Deus, tu és santo, meu Deus. Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa alma. Pai amado, nós queremos, ó Pai, nesta oportunidade te louvar, meu Deus, e te agradecer por tudo que o Senhor é. Deus, obrigado por este manual da vida, Senhor, que é a tua palavra. Obrigado, meu Deus, pela palavra, meu Deus, que foi enxertada nos nossos corações. Pai amado, Pai santo, nesta noite, meu Senhor, o Senhor, meu Deus, nos mostrou uma palavra para a família, Senhor. Meu Deus, onde devemos inculcar na cabeça dos nossos filhos, ó Pai, a importância, meu Deus, de seguir os teus caminhos. Pai amado, Pai santo, o Senhor me levou, meu Deus, a esse pensamento, meu Deus, onde, Pai, tem algumas pessoas que estão se sentindo, meu Deus, desconfortáveis dentro de seu próprio lar. Pai amado, Pai santo, como já foi falado aqui essa noite, meu Senhor, nós, ó Pai, queremos a tua paz, ó Pai, mais do que queremos ouro, mais do que queremos prata. Meu Deus, a tua paz, ó Senhor, em nossas vidas, a certeza do teu cuidado, a certeza da tua salvação. Meu Senhor, eu peço, meu Senhor, em nome de Jesus, entra na casa, meu Deus, dos teus filhos essa noite, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa entrar na casa dos teus filhos, meu Deus, e estabelecer, meu Deus, a tua paz ali dentro daquelas casas. Que o Senhor possa estabelecer harmonia, Senhor. Que o Senhor possa estabelecer alegria. Que o Senhor possa estabelecer refrigério, ó Pai amado, Pai santo. E que toda agonia, que toda inquietação, que toda raiva, que todo ressentimento possa cair por terra, Senhor. Em nome de Jesus, toda a força das trevas que está querendo perturbar a vida dos teus filhos possa cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Que o sangue do Cordeiro possa estar nos umbrais das casas dos teus filhos, ó Senhor. Pai amado, Pai santo, abençoa os casamentos aqui esta noite, ó Pai. Abençoa, meu Deus, os maridos e as esposas aqui esta noite, meu Senhor. Guarda os casamentos em tuas mãos, ó Senhor. Que o Senhor possa trazer perdão onde precisa de perdão. Que o Senhor possa trazer amor, meu Senhor, onde está frio, onde o amor já foi embora, Pai. Que o Senhor possa acender a chama do amor mais uma vez. Meu Deus, que o Senhor possa renovar, meu Deus, a alegria, meu Deus, a alegria, meu Deus, de ser, meu Deus, casado, ó Pai. Renova, meu Senhor, no coração dessa pessoa que está triste. Pai amado, Pai santo, e que haja restauração das famílias. Pai amado, Pai santo, guarda em tuas mãos, ó Pai. Proteja de todo mal, ó Pai. E Pai, conceda, meu Senhor, o pão de cada dia para teus filhos. Assim nós te pedimos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Podemos assentar.